Quando eu abri a Set Free, eu abri essa empresa depois de ter ido a um encontro de missões, eu tive claramente o desejo no meu coração de abrir algo que pudesse pregar o evangelho, né? Pudesse falar de Jesus para o máximo de gente possível. Então, o máximo de gente possível era empregar o máximo de gente possível na minha empresa, ter o máximo de clientes possível, o máximo de fornecedores possível. E na minha ilusão, eu acreditava que tudo isso seria simples e fácil, né? São 6 anos já de empresa. A gente fez agora dia 3 de maio, 6 anos de empresa. E muita coisa aconteceu diferente daquilo que eu planejava, né? Na minha cabeça, né? Empreguei um monte de gente, o máximo que dava para empregar. Com o dinheiro que eu tinha, até usei recursos que não deveria ter usado para ter mais gente e segurar o máximo de gente que eu pudesse aqui dentro da empresa. E me trouxe diversas consequências, né? A primeira delas, aprender a lidar com pessoas, ser um gestor. Nunca tinha sido antes de estar aqui na Set Free. Eu sempre trabalhei como vendedor sozinho ou fui funcionário de alguma equipe e nunca fui líder de escola dominical, não fui líder da minha casa, nunca fui líder. Talvez das bagunças na minha casa eu era líder, mas nunca tinha liderado ninguém. Então a batalha, a luta para aprender a liderar as pessoas é dificílimo, né? Depois eu acreditava que as pessoas que estavam aqui, elas estariam extremamente gratas e felizes de ter um amigo ou alguém que está a fim de compartilhar a vida, de levar para casa, de levar no aniversário. A gente acaba descobrindo também que nem sempre é o caso. Pregar o evangelho também tem sido um desafio grande por conta dos esconderijos que a vida vai nos trazendo, né? Primeiro que a gente se sente indigno, né? Por conta de errar tanto bom, você dá uma bronca em alguém, um colaborador, em alguém que trabalha para você, e depois você quer falar de Jesus, né? Infelizmente, uma vez eu dei Bíblias de presente para os meus colaboradores, comprei um para cada um, fiz uma dedicatória especial para cada um. E um pouco tempo depois eu mandei essa pessoa embora. Na última conversa nós entendemos que era o ideal. E eu recebi essa Bíblia de volta depois de uma semana pelo correio, com um versículo linkado falando sobre que era mesmo? Sobre hipocrisia. E óbvio, né? A gente espera que quando a gente contrata, a gente vai trabalhar para um chefe cristão, a gente espera que ele seja amoroso, perfeito, carinhoso, justo, leal, trabalhador, todas as qualidades que a gente espera de um cristão. E eu não sou normalmente todas essas qualidades, eu realmente sou hipócrita em muitas. Eu tento ser melhor cada dia, mas não é fácil. Quem conhece o Stefano a fundo sabe as lutas que eu tenho, né? Quem me conhece 100% é Deus, e Ele sabe as lutas que eu tenho, que eu converso com Ele sobre. Então, receber essa Bíblia de volta à hipocrisia machucou meu coração pra caramba, né? Mas me lembrou que eu não tá errado. Eu fiz um vídeo assim que eu comecei a Set Free no site. Vale ver ainda, vai ter um vídeo legal. Construí junto com meu irmão, explicando um pouco do plano da salvação, né? Quem é Jesus, né? Quem é Deus? Por que ele é tão importante na nossa vida? Por que um louco desse abre uma empresa
num mercado corrupto como o mercado da saúde é. Decide viver completamente diferente do que o mercado vive. Diz não para muitas oportunidades financeiras. Batalha. Qual o objetivo, né? Então eu quis colocar lá qual era a esperança do Set Free, qual era a minha esperança. E num Deus misericordioso, né? Que sem erro nenhum, sem pecado nenhum, tendo vivido uma vida perfeita, morre na cruz por mim, morre na cruz por todas as pessoas desse planeta que viveram e vão viver. Deus se faz carne e morre. Recebe sobre ele toda a punição do pecado, toda a punição do erro, né? Ressuscita depois e faz tudo isso por amor, porque eu não tinha amado a Deus antes disso. Eu só amo a Jesus porque ele me amou primeiro mesmo. E o jeito hipócrita que eu sou, só por causa do sacrifício de Jesus é que eu consigo e continuo vivendo. E eu fiz esse vídeo e eu lembro da minha felicidade e por muitas vezes eu recebi pessoas aqui na empresa que falavam, poxa vida, eu vi o seu vídeo, pô, realmente, que bom que Jesus, né? É isso tudo para você. E é verdade, né? Não é verdade. Pô, eu queria, depois de tanto tempo, com tanta luta que a gente tem passado aqui na empresa, fazer aquilo que eu falei que eu faria, né? Falar de Jesus para as pessoas, né? E eu acho que um grande reinício seria contar um pouco da minha conversão, né? Bom, primeiro que me converti, podia acabar o vídeo em um segundo, né? Converti com a minha mãe com 4 anos, né? Minha mãe lendo a Bíblia todas as noites para mim e para minha irmã. E eu lembro de orar com ela e chorar na cama e falar, Jesus, por favor, mora no meu coração. Mas acho que essa foi a conversão de coração, né? O Espírito Santo entrando no meu coração. Mas o entendimento perfeito do que Jesus fez por mim, ele aconteceu quando eu estava com 17 anos de idade. Eu tinha um relacionamento bem difícil com o meu pai. E meu pai tinha que, em função de uma dificuldade que ele enfrentou de empresa também, por conta de uma falência, teve que se mudar para Santa Catarina, a família inteira. E ele, durante 9 anos, teve que viajar 14 horas para ir para Santa Catarina de sextas-feiras, chega sábado de manhã, de ônibus, Rio do Sul, e 14 horas para voltar todas as segundas-feiras à noite, né? E eu lembro a falta que ele fez, assim, né, na minha vida. Eu tive pouco do meu pai presente para nos momentos em que eu estava desenvolvendo o meu caráter. E meu pai é um pai justo e correto e por muitas vezes severo também. Ele é muito parecido comigo quando eu sou pai, né?
tenho provado isso cada dia, né? Enfim, relacionamento difícil com meu pai me levava muitas vezes, por fim, a orar para que algum acidente acontecesse e ele fosse pro céu. Porque eu não via o amor do meu pai por mim, né? Eu via sempre as broncas, porque eu era um menino muito levado. E ele chegava em casa, ele queria corrigir tudo que ele não tinha conseguido corrigir durante aquela semana inteira. Ele voltava e queria corrigir muitas vezes. Os moleques passaram a semana inteira fazendo bagunça, de repente vem um pai aqui que exigir que ande todo mundo na linha, né? E estressado o trabalho também, pô, imagina. 14 horas, pensa em viajar de avião 14 horas toda semana. Né? Tanto que nós voltamos para São Paulo porque ele teve uma convulsão de estresse. Nós já estávamos em São Paulo, o relacionamento com meu pai não tinha melhorado, eu falo que estava 100% do tempo com ele. E numas férias para Santa Catarina, nós decidimos ir para lá e com a igreja local que nós tínhamos aqui, minha irmã ia para um acampamento missionário, né? A gente ia para uma cidade de Indaial e na cidade de Indaial a gente teria ajudar uma igreja que estava sendo implementada num espaço implantada, e minha irmã ficaria, eu não iria ficar nesse projeto missionário, não iria mesmo atuar, nem ir, não era meu interesse, né? E eu lembro de uma noite antes de levarmos a minha irmã e voltarmos para São Paulo, eu estava triste porque nós tínhamos que voltar para São Paulo. Eu orei na minha cama, Deus, será que o Senhor existe, né? Pô, um menino de 4 anos se converteu, agora está perguntando se Deus existe, né? E por algum motivo, chegando no acampamento, eu fiquei assim com muita vontade de ficar, muita mesmo vontade de ficar. Fiquei nesse acampamento, nós tivemos, então, passou uma semana, muita coisa aconteceu e teve um momento específico de louvor, louvor é quando a gente canta para Deus, né? A gente canta músicas em agradecimento a tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Eu comecei a ver Jesus na cruz, né? Eu não sei explicar, eu não sei mesmo, assim, nem lembro do rosto, eu lembro da sensação de ver ele na cruz, sofrendo. E eu orava, por mim não, por favor, por mim não, por mim não, por mim não. E aí, por algum motivo, eu falei, não, tá bom, eu perdoo meu pai. E eu perdoei meu pai naquele momento. Eu continuo tendo problemas com ele, não de briga, mas nós pensamos, às vezes, nós temos temperamentos iguais, mas pensamos diferente, né? Então, imagina a dificuldade que é. E eu amo muito ele, mas é difícil, às vezes, o relacionamento, mas aquele ódio que eu tinha, né? A vontade que ele não tivesse mais na minha vida, desapareceu simplesmente. E o que eu percebi naquele momento que eu me converti? Eu percebi que porque Jesus morreu na cruz por mim, eu não tenho direito de guardar mágoa de ninguém. Mesmo meu pai nem achando que ele fez alguma coisa de errado pra mim, né? Mesmo meu pai não achando que fez nada de errado pra mim, né? E eu até acho que muitas vezes eu tô mais errado do que certo, e ele vai concordar comigo. Mas o ódio me corrompia, me corroía por dentro, né? E eu queria ser cada vez menos parecido com ele, tanto que eu torço pro Corinthians, eu torço pro São Paulo. Eu tocava piano, fui pra bateria e eu amava piano. E ele é pianista, clássico. Meu pai fez contabilidade e eu amo números, mas eu fui para vendas. É muito mais dinâmico. Então, o ódio acaba com a gente, né? Mas o que salva a gente é o perdão de Jesus, né? É o perdão de Jesus por conta dos meus pecados, dos meus erros, das minhas iniquidades. Algumas palavras que são muito jargão da igreja, né? Mas das minhas mentiras, né?
das minhas ofensas, das minhas enganações, das minhas raivas. Tanta coisa que eu me arrependo, tanta coisa na minha vida que eu me arrependo. E se Jesus, eu acredito nisso, Jesus perdoou todos os meus pecados, todos eles. Como que eu não vou perdoar o meu pai? Como que eu não vou perdoar alguém? Então, muitas vezes aqui nessa construção de empresa, a gente acaba passando por situações que a gente acredita que sejam injustas, né? Talvez nem são, mas na nossa compreensão atual que são injustas. E eu perdoo muito rápido. Talvez naquele dia, e acho que Jesus sabe disso, só porque eu vi ele na cruz, é que eu consigo perdoar. Assim, tem que ser algo assim, acho que as pessoas não precisam disso. Eu precisava de algo como isso para poder perdoar. E, bom, eu amo todas as pessoas que passaram na minha vida aqui na empresa até hoje. Todas elas. E sinto muito se eu te magoei. Se não foi como você sonhava, se um chefe cristão não é, ou Stefano, não foi o chefe cristão que você sonhava. Mas eu orei por você e tenho sempre orado por você. E eu oro por quem está aqui hoje, por quem vai embora. E ainda desejo que essa empresa seja lotada de gente, gastando mais dinheiro com contratação de pessoas do que com novos produtos. Ainda sonho que as pessoas vejam e enxerguem Jesus como eu enxerguei. Eu sonho que todas as pessoas que tenham contato com o Set Free tenham de alguma maneira a sensação de que algo diferente existe ali, né? E que Jesus mude a sua vida também. Não vai te dar dinheiro, que você tem que trabalhar todo dia, cara. Talvez é mais difícil ser honesto no Brasil do que eu imaginava. Eu sempre digo pro pessoal que é muito caro ser honesto no Brasil. Mas que Jesus mude a sua vida internamente. Que suas lutas, você tenha uma esperança, que você saiba a quem recorrer. Que você consiga pedir direção para o seu casamento, direção para a sua paternidade, maternidade, direção para as suas conquistas, para as lutas, as decisões que você tem que tomar. E um missionário uma vez veio para São Paulo, encontrei com ele, um casal de outros missionários, inclusive atua no Iraque hoje. Eles deram tchau, falaram, pô, se vocês quiserem um dia lá pra Califórnia, vocês têm onde ficar, pode ficar na minha casa e tal. E algo que eu nunca mais esqueci, né? Se nós nos vermos de novo, nos vemos no céu. E acho que esse é o desejo meu para todas as pessoas que passaram aqui na Set Free. Se eu não vê-las novamente, que eu as vejo no céu. E se você que está vendo esse vídeo, o meu desejo é o mesmo, se eu não te conheço, ou se eu te conheço, se eu não te ver novamente, ou se eu nunca te ver, que a gente se veja no céu. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a minha. Um beijo, gente. Valeu.